Olá, turma, muito bom dia. Professor Clívio aqui com vocês. E na aula de ciências desta semana, nós estudaremos o capítulo 1. E nesse capítulo, nós vamos estar entendendo a organização celular dos seres vivos, os níveis de organização dos seres vivos, o ciclo de vida dos seres vivos, o metabolismo e a reprodução. Então, nós temos como objetivo conhecer o que são as células, reconhecer as células como as menores unidades vidas que formam os seres vivos, conhecer os princípios da teoria celular, conhecer a estrutura geral de uma célula procariótica e de uma célula eucariótica, poder diferenciar a célula animal de uma célula vegetal, relacionar os níveis de organização dos seres vivos, compreender os diferentes ciclos vitais apresentados pelas diversas espécies de seres vivos, ainda reconhecer a importância do metabolismo na construção do corpo de um ser vivo e, por fim, poder reconhecer a importância do processo reprodutivo na perpetuação de uma espécie e na possível variabilidade genética apresentada por ela. Então, pega teu material, pega teu caderno, teus livros, acompanha, abre na página 6, que nós vamos começar a nossa aula sobre o capítulo 1, os seres vivos. E aí você pode estar fazendo aquela pergunta que sempre fazemos quando começamos a entender o que é vida, né? Quando começamos a entender e a estudar a vida. Essa é a pergunta, o que é vida? E eu vou logo dizendo a vocês que não é uma pergunta muito fácil de se responder não, viu, turma? Mas nós podemos começar definindo os seres vivos a partir das suas características mais básicas. Ou seja, pensar naquilo que podemos ver como fundamental, elementar, como um ponto de partida, né? Nós podemos, então, comparar um gato e uma pedra, só para você ter uma ideia, e citar duas características que permitem diferenciá-los quanto à presença de vida. Então, é possível perceber que o gato, os animais, um cachorro, ele possui células na sua estrutura corporal e evoluem. As rochas não. Então, de acordo com a teoria celular, todo ser vivo ele é formado por células, que são as menores unidades morfofuncionais capazes de garantir a vida. Nós somos constituídos por células, milhões delas formam nossa pele, nossos órgãos, enfim, todo o nosso corpo. As células é quem são organizadas e tão pequenas que só podem ser vistas através de lentes de um microscópio. E toda célula, ela se origina de outra pré-existente. De acordo com a teoria celular, ainda podemos entender que todas as células são capazes de realizar as diversas funções que mantêm um ser vivo. Então já deu para pegar a ideia de que os seres vivos, eles têm organização celular. Eles estão organizados em, como eu já enunciei aqui, conceito de célula, como unidades morfofuncionais capazes de garantir a vida. Então, essa célula é a unidade básica que possui uma organização própria e ela é constituída por alguns componentes como o núcleo, o citoplasma, a membrana plasmática, que nós vamos ver agora como funciona cada uma dessas partes. Só para você ter uma ideia, antes de detalhar o núcleo, o citoplasma, a membrana plasmática, até pensar sobre a célula só é possível por causa de um tipo específico da mesma, ou melhor, de milhões delas, que são os neurônios, que compõem o nosso cérebro, órgão que comanda todo o nosso corpo. Então, o núcleo, né? Um dos componentes mais importantes é o núcleo, ele é o centro de comando da célula. Ele, por assim dizer, é a cabeça pensante. O núcleo parte mensagens onde as ordens de serviço que organizam a célula e definem sua função. Isso porque o núcleo guarda algo preciosíssimo dentro dele, que são os cromossomos, que contêm material genético, DNA, a fonte de todas essas mensagens de ordens. Um outro componente é o citoplasma, que é o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo.
ele é constituído por um líquido viscoso e semitransparente chamado citosol. Por isso que chamamos também de hialoplasma. Então, no citoplasma encontram-se boiando, vamos pensar assim, já que é um líquido, as organelas celulares, que são as estruturas que executam as ordens do núcleo. Elas realizam as atividades que mantêm a célula funcionando, ou seja, o nosso metabolismo, que a gente vai ver o que significa daqui a pouquinho, certo? Então, essas organelas citoplasmáticas apresentam funções específicas nas células, garantindo assim o metabolismo e a manutenção da vida. Algumas das funções estão aí: respiração celular, digestão intracelular, produção de substâncias como as proteínas, armazenamento e também a liberação, né, que a ciência chama de excreção, e nas células dos vegetais, a fotossíntese. Então chegamos agora na membrana plasmática, né? A membrana plasmática é a barreira que limita a célula e dá a sua forma. É como se fosse a pele da célula, um envoltório fino, permeável e elástico, que é por onde entram e saem substâncias que ela pode trocar com o meio e com outras células. Há muitas formas diferentes para as células. Essa diversidade está, de certo modo, relacionada à função que ela vai exercer no organismo. Então, se as células exercem função de circular sangue, nutrientes, então, para exercer melhor essa função, ela tem que ter uma forma arredondada, né? Se ela exerce a função de proteção, como as células da pele, então elas precisam ser coladas umas nas outras e cúbicas, né? Para executar essa função. O que significa a palavra citologia? Você já sabe? Citologia. Então, nada mais é do que uma palavra de origem grega. Cito quer dizer célula e logia estudo. É simplesmente a ciência que estuda as células. Existem dois tipos de células, né? Seres que têm uma organização celular eucarionte e seres, por exemplo, protozoários, algas, fungos, plantas e animais, e seres que têm uma organização celular procarionte, que é a célula procariota, né? Que é somente para as bactérias e as cianobactérias. O detalhe aí, para esses dois tipos de célula, é o núcleo, que ele pode se apresentar nas células de forma organizada quando está envolvido pela membrana nuclear, que é a carioteca, ou pode se apresentar de forma desorganizada, sem a carioteca, espalhado dentro do citoplasma. Essa diferença define dois tipos de célula, que é, como eu estou apresentando para vocês, a procariótica e a eucariótica. As células procarióticas têm como principal característica a ausência dessa membrana, só para reforçar o que nós já entendemos, e nós podemos destacar aí na imagem, no canto esquerdo da tela, né, uma parede celular, uma membrana plasmática, o citoplasma, o nucleoide. É um núcleo sem carioteca, né, a imagem no canto esquerdo, né, constituindo um único cromossomo, que é o elemento genético DNA, certo? Já na célula eucariótica, apresenta como principais características, além da presença da carioteca, você vê a membrana nuclear aí, ó, no canto direito, um citoplasma rico em estruturas membranosas, um grande número de organelas, né, e, consequentemente, o alto metabolismo, certo, gente? Essas organelas, a palavra organela vem de órgão, que do latim órgano significa instrumento, né? Nós podemos pensar que as organelas são instrumentos bem pequenos que realizam atividades vitais dentro da célula, como o pulmão e o estômago realizam, né, no nosso corpo. Então, nas células nós temos essas organelas que realizam, né, esse autometabolismo, como eu falei para vocês. Os seres que possuem esse tipo de célula são chamados de eucariontes. Grava aí os tipos de célula: eucarionte e procarionte. Quanto ao número de células, há seres unicelulares e seres pluricelulares. Há também aqueles que não têm organização celular, que é o caso dos vírus, mas não é o tema em destaque agora, né? Eu já sei que os vírus não têm células,
E em destaque agora eu estou reconhecendo os seres vivos. Então, eu quero abrir minha mente para os seres que são formados por uma única célula. Como você pode ver a imagem no canto esquerdo, os protozoários, fungos, bactérias, apesar deles estarem aglomerados, formando colônias, mas cada estruturazinha dessa é uma célula. Já os pluricelulares, na imagem no canto direito, cada organismo desse é formado por milhões de células, né? E aí você tem aí como exemplo nós mamíferos, né? As esponjas e as plantas também, certo, gente? Então, quais os níveis de organização nós podemos encontrar, são encontrados em um organismo pluricelular? Esses níveis de organização celular é justamente o estudo da vida na biologia, e ele é realizado a partir de vários níveis que são interrelacionados. Se a célula é nosso ponto de partida, como a gente já entendeu desde o início da aula, para podermos começar a falar em vida, a biosfera, ou seja, o total de todas as formas de vida juntas na Terra, é o nosso limite. Então, para facilitar o nosso aprendizado, a biosfera ela é dividida em partes, ou níveis, que nos orientam e que podem ser exemplificados da seguinte forma. Então, você vê aí no canto direito da tela a palavra biosfera, né? Que é como eu falei, é o nível máximo onde reúne todos os níveis de vida, a começar pela célula, né? Mas aí eu posso, antes de chegar nessa biosfera, lá no início de tudo, eu posso entender que a vida ela só foi possível por causa do nível atômico, que é onde você vê os seres vivos e não vivos são formados por partículas minúsculas denominadas átomos, responsáveis pela formação da matéria através de ligações químicas. E os seres vivos são constituídos principalmente por átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. E aí a união desses átomos, eles vão formar o quê? Moléculas. A biomolécula, que é a molécula responsável pela vida, é o DNA, que a partir desse DNA vai lá no núcleo da célula, vai construindo funções, ordens para as organelas que vão realizar as funções que vão nos manter vivos, como respiração, digestão. E aí, a partir dessas organelas, em cada célula, essas células vão se multiplicar, formar tecidos, esses tecidos vão se multiplicar, formar órgãos, esses órgãos vão se unir e formar sistemas. E todos os sistemas em conjunto formam um único organismo. Como você pode ver, a girafa. E aí, se eu tenho um organismo da mesma espécie, ocupando o mesmo espaço de tempo, aí você já formou uma população de girafas, né? Agora, quando eu tenho espécies diferentes ocupando o mesmo lugar, como você pode ver aí na imagem, né? Além da girafa, elefante e outros animais, aí você já tem uma comunidade. E aí, quando você tem essa comunidade, esses diferentes tipos de espécies interagindo com os fatores do ambiente, aí você chegou na biosfera, que é, como a gente já falou, o total de todas as formas de vida juntas na Terra, é o nosso limite. Para ser vivo, tem que apresentar modificações ao longo de uma vida. E essas modificações são importantes para a perpetuação da espécie. A gente chama isso de ciclo de vida ou biologia do desenvolvimento, que é o ramo da ciência que se ocupa com o estudo do desenvolvimento dos seres vivos, levando em conta todas as etapas de vida. Então, os indivíduos nascem, crescem, reproduzem-se, perpetuando-se, claro, né? E aí, a próxima etapa é envelhecer e morrer. Os seres vivos, eles são formados por elementos químicos presentes na natureza. Os mais frequentes são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, como eu já citei, mas também tem o fósforo, o nitrogênio, o enxofre. Elementos que podem se combinar formando substâncias inorgânicas, como a água e sais minerais, e substâncias orgânicas, como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Todos os seres vivos eles apresentam a mesma composição química em sua estrutura, variando apenas a quantidade dessas substâncias. E aí as substâncias orgânicas e inorgânicas presentes em seres vivos podem reagir entre si. O
conjunto dos processos físicos e químicos que ocorrem na célula, cuja finalidade é garantir a sobrevivência do organismo, a gente denomina de metabolismo. E esse metabolismo encontra-se dividido em duas etapas, o anabolismo e o catabolismo. Vamos entender o anabolismo. É um processo de síntese, de fabricação de compostos orgânicos, estruturais e funcionais, tais como proteínas da membrana, enzimas, hormônios. E esse processo ele é fundamental para o desenvolvimento de um organismo e para reparar danos na célula. Então, se a pessoa desenvolve as estruturas do corpo, os músculos, engorda. Então, isso é anabolismo, né? Ocasionado pela síntese proteica, que é a fabricação de proteínas. Já o catabolismo é o processo de lise. O que é isso? Quebra de substâncias orgânicas para a obtenção de energia, que é o que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Então, para conseguir energia, eu tenho que quebrar as moléculas de glicose, que é o açúcar que nós ingerimos, por exemplo. Então, quando as células quebram moléculas de nutrientes e assim liberam energia, a água e o gás carbônico, chamamos esse processo de respiração celular. Os seres vivos que nesse processo usam o gás e o oxigênio são denominados aeróbios, e os que não utilizam são denominados anaeróbios. Então, você está diante de uma das características comum a todos os seres vivos, que é a nutrição, que é o processo pelo qual os seres vivos obtêm energia para dar continuidade ao seu ciclo de vida, né? E os alimentos são adquiridos em forma de macromoléculas, por isso se fazem necessárias sucessivas quebras, que é o catabolismo, para que possam assimilar os micronutrientes, garantindo assim sua sobrevivência. Então, a alimentação balanceada é aquela que apresenta uma grande variedade de alimentos e que previne deficiências nutricionais e doenças infecciosas. E a diversidade de nutrientes em uma refeição ajuda a fortalecer o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. Então, só para fechar esse raciocínio, os nutrientes, eles são compostos químicos encontrados nos alimentos que têm funções específicas e estão divididos, né, em dois grupos, como eu já falei. A água e sais minerais, que chamamos de micronutrientes, ou substâncias inorgânicas, e os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, que chamamos de macronutrientes ou substâncias orgânicas. Para fechar esse raciocínio, nós sabemos que os seres vivos eles são capazes de produzir seu próprio alimento. A palavrinha autótrofo define os produtores, né, como as plantas, por exemplo. E aí, esse processo de fotossíntese para as plantas, para as algas também, é a principal forma de produção de alimento desses seres, né? Esse processo ocorre da seguinte forma, que eles possuem o pigmento vegetal chamado de clorofila, que é capaz de absorver a luz solar e utilizam o gás carbônico, energia luminosa e água para fabricar seu alimento e liberar no ar o gás oxigênio, que já vai servir para nós que somos seres heterótrofos. Mais uma característica que a gente pode estar reconhecendo os seres vivos é a reprodução. Então, esse fenômeno que é realizado por todos os tipos de seres vivos, de diferentes espécies, é a capacidade que todas as espécies têm de originar descendentes, é a palavrinha perpetuação, né? E ela pode ser dividida em dois tipos, a sexuada e a assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre com gametas, com mistura de material genético, e só um detalhe, as probabilidades de adaptação ao meio ambiente são bem maiores. Eu quero destacar aí uma observação para outros seres que possuem organização de reprodução de ambos os sexos no mesmo corpo. Então, o ser que tem tanto o órgão sexual masculino como o feminino, eles são chamados de hermafroditas. Muitos deles podem fecundar a si mesmo, é o que chamamos de autofecundação, ou ter seus óvulos fecundados pelos espermatozoides de outro indivíduo da mesma espécie, que é o que chamamos de fecundação cruzada, né, originando descendentes. É o que ocorre com minhocas, com solitárias, com tenhas. Então, esse é o processo chamado de hermafroditismo. Já na reprodução assexuada, ocorre sem gametas, não há mistura de material genético e as possibilidades ou a probabilidade de adaptação ao meio ambiente são mais escassas, são mais fracas, né?
Como podemos perceber, nem sempre a reprodução exige a participação conjunta de dois indivíduos de sexos diferentes. Um indivíduo como a hidra, por exemplo, ele pode se reproduzir sozinho, e há também os casos em que, para haver reprodução sexuada, ocorre um macho e uma fêmea. Então, não há necessariamente a obrigação de haver um ato sexual, uma cópula, como a ciência chama. Então, só a título de exemplo, as plantas reproduzem sexuadamente e entre elas não há nenhuma realização de coito, certo? Os anfíbios, como os sapos, realizam um encontro em que ocorre fecundação interna, pois na realidade os espermatozoides e os óvulos são lançados na água e nela ocorre a fecundação. Então é o que chamamos fecundação externa. Os sapinhos liberando os ovos na água e a partir daí, no ambiente externo, é que ele pode ser fecundado. Para a gente conseguir encerrar esse raciocínio, eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta. Então, o que será que caracteriza, de forma geral, todos os seres vivos, já que nós passamos por todas essas características? É simples. A palavra-chave é a célula. Então, agora eu já sei definir, eu já posso perguntar para vocês na prova o que é vida? Não, gente. Não existe uma definição. Não existe algo definitivo sobre o que seja a vida, um conceito pronto. Para a ciência, um ser vivo é algo que atenda o conjunto das definições que nós estudamos a seguir, que agora é sua vez de fazer seu próprio resumo, né? Eu acabei de explicar que os seres têm organização celular, têm os níveis de organização, têm ciclo de vida, têm necessidade de nutrição, energia, metabolismo, passam pelo fenômeno de reprodução e podem evoluir. Então você pode fazer seu próprio resumo a partir do livro, no capítulo 1, iniciando na página 6 até a 17. E assim nós encerramos nossa aula. Um forte abraço do professor Clívio Dias.